E aí, galerinha, na aula de hoje vamos falar sobre as propriedades da matéria. Vamos entender quais são os três tipos de propriedades e, por sua vez, como nós conseguimos defini-la. Então, vamos para a aula. Na aula de hoje vamos conhecer as propriedades da matéria. Vamos entender quais são os três tipos de propriedades que nós temos para a matéria. Nós temos o quê? Três propriedades para a matéria. A propriedade geral, que vai servir para todas as matérias, a funcional para apenas um grupo de matéria e a específica para aquela matéria, ou seja, uma propriedade individual. Lembrando que geral é para todas, funcional para um grupo e específica ela é uma propriedade individual. Quando nós falamos sobre a propriedade geral da matéria, vamos conhecer quais são elas. São aquelas propriedades inerentes a todas as espécies de matéria. Não importa o seu estado físico, pode ser gasoso, líquido ou então o estado sólido. Vamos conhecer elas, olha só. A primeira é a massa. Qualquer matéria tem que ter massa, que é uma quantidade de matéria de um corpo, fração da matéria. Possui o corpo com pouca matéria do que outras. Ela pode ser medida através de uma balança que nós utilizamos o quilograma, a grama ou então a miligrama. Vamos ver a próxima propriedade, que é a expansibilidade. Propriedade que a matéria pode sofrer o aumento do seu volume quando aplicamos uma força oposta de dentro para fora. Ou seja, podemos espichar a matéria aumentando o seu volume. Vamos conhecer a próxima, que é divisibilidade. Propriedade da matéria que pode ser dividida até chegar a uma partícula, que pode ser um átomo ou então uma molécula, sem mudar sua estrutura. A próxima que nós temos é a impenetrabilidade. E é muito interessante lembrar que dois corpos não ocupam no mesmo lugar, no mesmo espaço. Para colocar uma matéria no lugar da outra é necessário deslocamento de uma da outra. É por isso que temos que tomar muito cuidado a dirigir o carro, porque quando há uma colisão, uma matéria não entra dentro da outra. A próxima é a compressibilidade, propriedade de reduzir o seu volume quando aplicamos uma força oposta de dentro para fora. Ou seja, a matéria pode diminuir de tamanho quando alguém ou alguma coisa estiver pressionando a matéria. Isso é muito mais fácil quando a gente fala sobre a questão do estado gasoso. O estado sólido e líquido, porém, a pressão, ou seja, a força tem que ser muito maior. A próxima que nós temos é a elasticidade, propriedade da matéria de voltar à sua forma original, depois que uma força age sobre ela. Isso a gente observa muito bem na questão do elástico ou então da borracha. Nós temos a próxima, que é a inércia. A matéria conserva seu estado de repouso ou de movimento, a menos que uma força age sobre ela. Esse movimento depende do tamanho da massa. Quanto maior a massa, maior será sua inércia. Vamos agora ver as propriedades funcionais da matéria. São propriedades particulares de cada matéria que possuem uma classificação de acordo com sua composição ou com suas características. São aquelas apresentadas por determinado grupo de matéria, identificando por desempenhar alguma função em comum. Então, a propriedade funcional refere-se a um grupo de matéria. Vamos conhecer elas. A acidez, por exemplo. Encontramos no vinagre devido ao ácido acético, no limão devido ao ácido cítrico, no refrigerante de cola devido ao ácido fosfórico. Então ele tem o sabor que nós dizemos que é o sabor azedo. Vamos para a próxima propriedade funcional da matéria, que é a basicidade. Encontrado em produto para desentupir pias devido ao hidróxido de sódio, ao leite de magnésia devido ao hidróxido de magnésio, ao cal extinta devido ao hidróxido de cálcio. E as bases, elas apresentam o sabor adstringente, aquele sabor que aperta no final. Quando você come uma banana verde ou chupa um caju, no final ele aperta. Isso é devido ao seu sabor adstringente.
Vamos para a próxima propriedade funcional da matéria, que nós chamamos de salinidade. Presente no sal de cozinha devido ao cloreto de sódio, na dinamite devido ao nitrato de potássio e nos fermentos devido ao bicarbonato de sódio. A grande maioria dos sais aprende o sabor salgado. Vamos ver agora as propriedades específicas da matéria, que elas podem ser divididas em 3 tipos. Física, quando vai alterar as propriedades físicas da matéria. Química, quando acontece uma reação, ou seja, ele vai mudar a fórmula. E a organoléptica, quando tem a ver com os sentidos. Vamos conhecer as propriedades específicas da matéria. E uma delas é a propriedade física. São propriedades definidas pelo ponto de fusão, pelo ponto de ebulição e pela densidade. Exemplo, para diferenciar a água do álcool, podemos diferenciar pelas diferenças do ponto de ebulição. Observe que a água ela ferve a 100 graus Celsius. O álcool já ferve a 78 graus Celsius. Ou pela densidade, onde o álcool tem densidade relativamente pequena comparada com a da água. Vamos para a propriedade física que nós temos, é a dureza. É a resistência que a matéria apresenta ao ser riscada por outra. E quando a gente fala sobre a questão da dureza, não vamos falar sobre a escala de dureza de mols. Galera, o material mais duro que nós temos, ele é o diamante, aonde na escala da dureza ele tem um valor 10. É um produto que ele é natural. Vamos ver agora a outra propriedade física que nós temos, que é a tenacidade. É a resistência ao choque mecânico, isto é, ao impacto. É interessante quando a gente fala sobre o colete à prova de bala, ele tem uma excelente tenacidade, ou seja, resistência ao choque mecânico. Já quando você pega a questão do diamante, apesar dele ser o material mais duro, ele não tem uma alta tenacidade. Se você pegar um martelo e bater nele, ele quebra. Vamos ver agora as propriedades químicas da matéria. São aquelas que caracterizam uma substância que só pode reagir com outra ou tem um fenômeno químico que a diferencia das outras substâncias. Quando a gente fala sobre a questão da formação da ferrugem, a ferrugem ela só é formada a partir do momento que o ferro ele é oxidado. Ou seja, o ferro ele vai reagir com oxigênio, dando aquele aspecto meio avermelhado. Vamos agora para as propriedades que nós chamamos de organolépticas, propriedades específicas. São aquelas relacionadas com o sentido, ou seja, que pode ser identificada pelos 5 sentidos: visão, audição, olfato, paladar e tato. É tanto quando a gente coloca água e um álcool separado, só a gente cheirar a gente sabe quem é a água, que é o álcool. Observe que a água ela não tem cheiro, porém o álcool tem um cheiro bem característico. Então, é isso aí, galera.